muito bem-vindo aí, obrigado pela tua companhia. Me consulta aqui junto a este tutorial no meu canal do YouTube. Nele vou falar a respeito dos recursos de fratura de objetos aqui nos projetos do Blender 3D. Nós vamos usar para isso o add-on chamado Cell Fracture. Já foi assunto aí de tutorial anterior, apenas uma revisão. E vamos ver de que forma simples e prática nós podemos utilizar esse recurso. Nós vamos aqui selecionar esse cubo e vamos transformar esse cubo num pedaço de madeira aqui qualquer. Vou clicar a tecla S, com isso eu diminuo o tamanho do cubo e vou dar agora um SZ. Eu faço com que haja um alongamento pela coordenada espacial Z, que é a seta azul, e aí eu crio esse objeto aqui que parece um pedaço de madeira. Nós já vimos que para acionarmos o add-on chamado Cell Fracture é necessário que a gente venha aqui no menu superior, nessa opção File, que significa arquivo. Nós vamos utilizar User Preference ou Ctrl Alt U, que é o atalho, para abrir essa janela aqui de preferência de usuário. Nela estão algumas guias aqui, entre elas temos o Add-ons, e vamos clicar aqui nessa lupinha com o botão esquerdo e vamos digitar em inglês a palavra CELL, significa célula, como podemos traduzir. Observe que quando eu pesquiso isso aqui nessa caixinha, vai surgir na lateral direita o objeto chamado Cell Fracture, que é o nosso add-on. Para ativá-lo, já que ele não vem ativo aí na inicialização do programa, eu clico nessa caixinha aqui na direita. Observe que o bonequinho ficou ativo aqui. E caso eu queira que esse add-on ele seja sempre inicializável, eu posso clicar aqui em Save Use Settings. Mas se eu quiser usar nesse momento, que é o meu caso agora, eu vou clicar somente aqui nesse X. Bem, com isso, vocês vão ver que aqui na lateral direita, na barra Tools, no modo Object Mode, vai surgir o que nós chamamos Add-on Cell Fracture, que é o objeto que vai fazer a nossa fratura desse objeto. Vamos então colocar o nosso cenário, alguns objetos a mais aqui. Eu vou onde eu tenho um cursor 3D, clicar o Shift A e adicionar uma mesh do tipo Icosphere, que é aquela esfera meio rude, né? Vamos dar um S aqui para diminuir o tamanho dela, vou deixá-la mais ou menos aqui do tamanho, vou aproximar um pouquinho aqui com o botão do meio do mouse, dar um Szinho aqui para que ela fique mais ou menos aqui nesse sentido. Eu vou encostar o cursor na setinha dela, que é o manipulador, segurar com o botão esquerdo e arrastar essa esfera para cá. Vamos adicionar um outro objeto aqui na nossa área de trabalho. Vou onde tem um cursor 3D, clicar novamente o Shift A e vou digitar a opção de adicionar uma mesh do tipo plano. Repare que o objeto em forma de um plano surgiu aqui. Eu vou encostar na setinha azul dele, que é o eixo Z, e vou arrastá-la até aqui embaixo para que ele fique nessa parte de baixo aqui do nosso objeto, que agora é um objeto em forma de uma madeira. Vamos dar um S de escala para aumentar. Isso aqui na verdade vai ser um chão aqui no nosso cenário. E para melhorar aqui a nossa visão, nós vamos vir aqui na guia View, clicarmos nessa opção câmera, nossa visualização de como a câmera enxergará aqui a nossa cena. Esse retângulo aqui representa a lente da câmera. Vamos segurar a rodinha do meio do mouse, empurrá-la para cima, a gente aproxima e vamos clicar a tecla N para abrir aquela barra de propriedades da direita aqui da nossa janela 3D View. Vamos escolher essa opção aqui, Lock Camera to View, para travarmos a câmera e vamos agora com o botão do meio do mouse pressionado fazer um reposicionamento aqui da área e temos aqui mais ou menos a forma como a gente vai enxergar aqui o nosso cenário nesse efeito. Vamos desabilitar essa barra aqui, clicando no N novamente. E por essa visão daqui, nós vamos criar o efeito que nós desejamos aí da fratura do objeto. Eu quero que, na verdade, haja uma animação dessa icosfera impactando sobre esse objeto, que antes era um cubo e virou agora um pedaço de madeira, fazendo com que ele se estilhasse e caia os seus fragmentos aqui no chão. Da mesma forma, a bolinha, no momento que bater, ela vai perder a velocidade e também fazer o atrito. Como é que a gente pode fazer isso? Inicialmente, pessoal, nós vamos selecionar esse objeto cúbico. Aqui onde eu tenho um cursor, bem aqui no centro do objeto, eu vou clicar na opção Cell Fracture, tá vendo? Eu tenho, entre os parâmetros de configuração do add-on, a opção de clicar aqui em um vértice. Eu vou clicar
Vou alterar aqui nessa opção Noise, que são os nós que vai ser criado no efeito, esse valor, clicando nessa setinha aqui da direita para 0.03. Aqui em Recursion, eu vou clicar nessa setinha direita e vou deixar esse valor em 1. E vou, onde eu tenho aqui Random, clicar essa opção Cursor Close, ou seja, o estilhaçamento vai ser fechado no ponto em que se encontra o cursor, que é justamente aqui, bem no centro desse objeto em forma de uma madeira. Vamos dar agora o OK. Observe que começa a criar o estilhaçamento do objeto. Isso demora alguns instantes. Vai aparecer aqui Blender não está respondendo, a depender do seu computador aí. E quando a caixinha fecha, isso quer dizer que o recurso já foi feito. Observe que eu estou utilizando aqui a camada número 1, que é a camada principal do nosso trabalho. Mas aqui na caixa de seleção de camadas, se eu clicar na camada 2, observe que eu tenho um objeto, ó, que é aquele objeto em forma de um pedaço de madeira todo estilhaçado. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente voltar para a camada 1 e vou selecionar o nosso objeto original. Como ele não vai servir mais para o que eu quero, eu vou clicar a tecla X ou a tecla Del e aqui eu apago o objeto da nossa cena. E vamos voltar aqui para a camada número 2, onde eu tenho o objeto que foi criado com efeito de fratura. Eu vou aproximar, perceba ó, que o objeto ele tem uma diversidade de fratura. Eu vou dar a tecla Z aqui para ver a visão de raio-x, tecla A, você perceba que aquela madeira está toda fraturada aqui com efeito. Vou botar o Z novamente para a visão sólida. E o que nós vamos fazer agora é atribuir a esse pedaço de madeira um efeito físico. E para isso eu vou aqui selecionar esse ponto, que é essa parte que está aqui. Repare que eu consigo selecionar um dos fragmentos. O contorno dele passa a ter uma cor laranja. Isso quer dizer que ela foi selecionada. E com ele selecionado, eu vou vir aqui na lateral direita, vou arrastar um pouquinho aqui a nossa barra de propriedades, onde eu tenho um ícone em forma de uma bolinha quicando aqui, como se fosse um ping-pong, né? Eu tenho os efeitos físicos. Eu vou atribuir a esse pedaço selecionado um efeito físico do tipo Read Body. O tipo que ele tem é o tipo ativo, ou seja, esse objeto vai provocar uma ação. E se eu clicar Alt A ou vier aqui no Player executar, observe que esse pedaço ele despenca, porque eu atribuí a esse pedaço esse efeito físico que vocês estão vendo aqui, tipo ativo, mas eu não quero que esse efeito ele aconteça de forma como está acontecendo aqui, ó. Eu dou a animação, ele cai. Eu quero que ele fique fixo e ele só aconteça no momento que eu tenha um outro objeto que cria o efeito de impacto. Então eu preciso vir aqui na barra de propriedades desse pedaço selecionado que eu adicionei o Read Body. Aqui em Read Body Dynamics, eu vou marcar essas duas opções aqui em Deactivation. Então vou clicar em Enable e vou clicar no Start. Com isso agora, se eu quiser dar o Alt A ou vier aqui em Player, o pedaço ele não despenca como estava despencando anteriormente. Vamos voltar para o frame 1. E como eu já empreguei para esse objeto aqui, eu vou atribuir essas propriedades aplicadas a esse objeto aos demais pedaços. Isso é simples. Eu vou, com esse objeto selecionado e com o efeito criado, vou clicar a tecla B, que me permite abrir o menu de seleção retangular, vou segurar o botão esquerdo do mouse e vou selecionar todos os demais fragmentos aqui e largar o mouse. Então eu vou vir aqui na lateral esquerda do modo Object Mode, numa guia chamada Physics. Vocês vão ver que eu tenho essa opção Copy From Ativo. Se eu clicar aqui, eu vou atribuir as propriedades que eu fiz para esse pedaço aqui aos demais objetos, que são os fragmentos que nós criamos aí junto a esse objeto 3D. Então eu vou clicar em Copy From Active e repare que todos os demais objetos ou fragmentos tiveram a sua linha mudada da cor laranja para a cor verde claro, que é o efeito Read Body atribuído a todos eles. Como eu estou utilizando aqui a camada de número 2, eu preciso agora posicionar esse elemento na camada de número 1 para fazer parte do nosso cenário principal. E isso eu tenho como fazer clicando na tecla M, onde eu abro o menu de movimentação de layer,
clico nessa primeira camada aqui e vocês reparam que aqui na camada número 2, aquele objeto sumiu, porém se eu clicar na camada número 1, repare que ele faz parte aqui da composição da nossa cena principal. Vamos então atribuir a ele agora o efeito de impacto desse objeto colidindo e fazendo o efeito aí que nós queremos de fragmentação. Então eu vou criar uma animação dessa esfera indo em direção a esse ponto aqui, fragmentando esse objeto e ela depois vai despencar aqui sobre a superfície. Vou selecionar a icosfera. Com a icosfera selecionada, eu vou vir aqui na linha de animação, que é a timeline aqui embaixo, no frame de número 1 eu vou clicar. Observe que eu estou usando aqui o frame 1. Vou encostar o cursor na janela 3D. Vou clicar a tecla I. Aqui eu abro o menu de inserção de quadro-chave, que é o quadro de animação. Então a esfera, naquele ponto que ela está, eu vou dar para ela um quadro de ativação, que é uma animação, do tipo Location, que é a localização. Clicando aqui, eu criei agora no frame número 1, vocês vão ver aqui, ó, uma tarjinha amarela, que é a esfera nesse ponto aqui. E aqui eu vou clicar no frame 30, na linha de animação, e vou encostar o cursor na seta vermelha da esfera, segurar com o botão esquerdo e vou arrastá-la no sentido aqui do eixo X, como se o objeto estivesse indo em direção e colidindo. Ótimo. Com o cursor aqui ainda na janela 3D, eu vou clicar a tecla I novamente e vou clicar no segundo quadro, que é o objeto nessa posição que se encontra agora. Então, clicando aqui em Location, que tem que ser o mesmo tipo de animação que eu fiz no primeiro, eu tenho aqui, ó, duas chaves de animação, no quadro 1 e no quadro 30. Vamos então voltar para o frame 1, posso clicar aqui na setinha, repare que eu volto para o frame 1, e se eu der o Alt A animação, o objeto, ó, cria essa animação aí de movimento, impactando contra o objeto em forma de madeira, porém ele faz o efeito Ghost, que é o efeito fantasma. Ele não criou o estilhaço aqui no objeto. É necessário que eu atribua a esse objeto um efeito físico Grid Body que fará com que o impacto seja previsto aqui na cena. Então, com ele selecionado, eu vou voltar aqui na barra de propriedades, clicar no ícone de efeitos físicos, que é a bolinha quicando aqui, e vou clicar em Grid Body. Eu atribuí para ele, ó, o mesmo efeito Grid Body, do tipo ativo. Aqui é um porém, se eu der o Alt A animação, a bolinha vai despencar, ó, tá vendo? Não é isso que eu quero. Como eu fiz uma animação antes nesse objeto, indo em direção ao objeto em forma de uma madeira, é necessário que eu clique aqui nessa opção Animated para justificar a animação que eu fiz anteriormente. Eu clico aqui e marco. Se eu der o Alt A, repare que a bolinha vai em direção, estilhaça e quebra o objeto. Só que aqui a gente está vendo alguns defeitos físicos e não efeitos físicos. Quais são os defeitos físicos? O primeiro, a bolinha impacta e permanece estática aqui nesse ponto. E o outro é que se nós pegarmos aqui, ó, o objeto, vocês vão ver que os fragmentos estão atravessando o nosso chão, que é a superfície. Então é necessário que a gente atribua ao nosso objeto aqui de baixo, selecionando com o botão direito, que é a nossa superfície, um efeito físico também. E esse efeito físico, novamente aqui na bolinha quicando, o Grid Body, nós vamos dar a ele, em vez do tipo ativo, um tipo passivo. Então vamos clicar aqui nessa opção, ó, passivo. Por quê? Porque ele vai ser apenas um objeto de colisão. Porém, um detalhe, se eu fizer a animação aqui, observe que os fragmentos caem e fica quicando, ó, de forma constante. Então, para melhorar esse atrito, com ele selecionado aqui na barra de propriedades, nessa opção aqui em Grid Body Collision, onde eu tenho Surface Response, desculpa aí o inglês, ok pessoal? Eu tenho essa opção Friction. Eu vou clicar nessa caixinha e vou digitar um valor do tipo 800. Pode ser um valor alto aí que vocês queiram, tá? Então agora, quando eu clicar, o impacto é maior e a fricção dos pedaços é mais visível aí junto à nossa superfície. Tá, vamos consertar agora o nosso segundo defeito físico, que nós já vimos aqui a bolinha impactando e permanecendo estática aqui no ar. Não é isso que eu quero. Como é que a gente faz isso? Nós vamos selecionar essa bolinha e vamos ver que aqui no efeito físico Grid Body criado para ela, nós demos o tipo ativo.
e clicamos aqui nessa opção Animated, tá vendo? Porque nós estamos usando animação. Então o que é que nós vamos fazer aqui? No frame número 1, que é o ponto inicial, nós vamos encostar o cursor, onde tem essa opção aqui marcada, tá vendo? E clicar o botão direito. Surge esse menu de animação e vamos inserir um keyframe aí. Verifique que aqui a cor ficou amarela, ou seja, nós criamos um quadro de animação de chave nesse ponto 1 através desse elemento. Vamos então agora segurar a tarja verde, encostando o cursor aqui na timeline, na tarja verde de animação, que é a nossa agulha. Com o botão esquerdo pressionado, nós vamos arrastar até o ponto em que o objeto cria um impacto, tá vendo? Que é esse ponto aqui. Só que aqui nós vamos manter ainda a animação. Verifique que aqui, ó, quadradinho está na cor verde, ele está pedindo um segundo quadro de animação. Então eu vou encostar o cursor com o botão direito e vou inserir um segundo quadro de animação. Até aí vocês vão ver aquele efeito que nós vimos anteriormente, a bolinha colidindo e permanecendo estática. Então, como nós vimos que aqui no frame de número 18 é um momento do impacto, e aqui essa bolinha deve perder a sua movimentação decorrente do impacto, nós vamos vir aqui andar um quadro. Já que estamos utilizando o 18 aqui, que é o frame, nós vamos clicar nessa setinha direita e vamos andar para o frame de número 19. Observe que aqui em Animated ficou verde novamente, está pedindo um novo quadro de animação. Só o que nós vamos fazer aqui é desmarcar essa opção Animated. Nós vamos dar à bolinha o efeito normal do Read Body. Então nós vamos clicar aqui, repare que ela está desmarcada, mas continua com a cor verde. E aqui eu posso encostar o cursor, clicar com o botão direito e inserir um outro quadro feio. Então o que é que vai acontecer aí? A bolinha vem, impacta, perde a velocidade e cai. Então vamos ver agora com o Alt A como é que vai sair o efeito. Olha lá que ela vai, ó, despencando e cai. Então temos um efeito mais ou menos interessante aqui provocado no nosso cenário. Para nós criarmos uma animação, como vocês viram aí no início, eu vou simplesmente agora dar cor aqui à nossa esfera. Vamos agora selecionada, vou clicar em material, New. Aqui nessa guia de cores Diffuse eu vou clicar e vou escolher a esfera aí uma cor vermelha. Para o nosso chão, com ele selecionado, eu vou clicar aqui em Material, New, Diffuse, vou dar aqui um amarelinho. E aqui na barra de propriedade material, eu vou também clicar nessa opção, ó, Mirror, ou Mirror, espelho aí. E vou aumentar esse valor refletividade. Deixar aqui em 0.156 mais ou menos. Vamos ver como é que sai a cena aqui na nossa visualização. Temos a nossa esfera, temos o chão com a cor amarela e esse fundo aqui está meio complicado. Vamos dar uma cor de fundo mais claro para ele. Então nós vamos clicar aqui na guia Word. Aqui nessa guia chamada Word também nós vamos clicar aqui em Blend Sky e vamos mudar essas duas cores aqui do Horizon e do Zenith. Na Horizon nós vamos clicar na caixinha e vamos aumentar apenas essa tarja aqui para que fique bem branco. Em Zenith Color nós vamos clicar, nós vamos aumentar a tarja e vamos dar uma cor aqui como se fosse uma cor azul. E aqui nós vamos ter mais ou menos esse fundo. Se dermos o F12 é dessa forma que nós vamos ver. A iluminação aqui não está meio legal, vamos ver que tem muita sombra aqui no objeto. Vamos então voltar a nossa visão para o topo. E com a nossa lâmpada aqui selecionada, vamos dar um Shift D, trazer a cópia para cá. Shift DX, trazer outra cópia para cá. E aqui temos 3 lâmpadas no nosso cenário, melhora um pouco. Selecionando essa lâmpada daqui, nós vamos vir nas propriedades de lâmpada, aqui na barra lateral direita. Vamos tirar o Shadow, que é a sombra. Nessa de cá, a mesma coisa. Vamos vir aqui na propriedade, tirar o Shadow e vamos deixar apenas uma lâmpada com a propriedade de sombra. Só que essa sombra aqui está muito escura, então vamos clicar nessa caixinha aqui embaixo do No Shadow e vamos dar uma cor mais suave aqui ao sombreamento. Dando o F12, é dessa forma que nós vamos ter a cena aí do impacto. Melhorou bastante, vamos agora criar a nossa animação. Clicando na câmera, vamos escolher aqui em Dimensions o tipo de vídeo. Eu uso geralmente o HD TV 720, vocês podem usar o que vocês quiserem. E aqui em Output, vou dar um nome para o meu arquivo. Vou digitar fratura, vou aqui nessa caixinha onde tem um PNG, vou clicar.
e vou buscar uma saída. Eu tenho aqui saída de imagens ou de vídeo. Eu vou usar vídeo. Aqui onde eu tenho Move, tá vendo? Então eu posso usar qualquer um desse tipo aqui, mas eu vou usar aqui o AVI-JPEG. Eu tenho o RGB que eu vou marcar aqui embaixo. Aqui em Quality vou deixar em 100%. Feito esses procedimentos aqui, eu posso simplesmente clicar em Animation e aqui eu vou ter o quadro a quadro sendo realizado da animação aí do efeito de fratura. Vamos aguardar concluir e no fim a gente vai ver como é que ficou aí o nosso vídeo. E tendo chegado aqui no último frame do nosso quadro de animação, nós podemos vir aqui no Render, Player, Render Animation, nós vamos ver aqui o efeito, como é que ficou aqui o nosso vídeo. Então é isso, pessoal, para nós fazermos esse efeito de fratura, não é nada bicho de 7 cabeças, e podemos utilizar aí essas dicas para criarmos algumas coisas interessantes aí junto ao nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo.